Imagine um estádio lotado no verão de Israel. 10 mil judeus de mais de 70 países, todos juntos, lado a lado. O hino de Israel sobe no ar, a Tikva, a esperança. E ninguém consegue segurar as lágrimas. Atletas que nunca se viram antes se abraçam, não porque ganharam, porque estão ali, juntos, em Israel. Isso acontece de 4 em 4 anos e tem nome: Maccabiada. A segunda maior competição esportiva do planeta em número de atletas, maior do que os Jogos Pan-Americanos, maior do que os Jogos Asiáticos, superada em tamanho apenas pelas Olimpíadas. E ela não começou num comitê, num governo, numa federação. Ela começou numa cabeça de um menino de 15 anos que ouvia chiados no rádio enquanto sonhava com um evento esportivo para o seu povo. E o Brasil tem papel central nessa história. 2 brasileiros chegaram ao topo da maior organização esportiva judaica do mundo. Isso é o que vamos contar agora. Mas antes de contar como a Maccabiada se tornou o que é hoje, é preciso responder uma pergunta. Por que o esporte se tornou uma causa para o povo judeu? Para entender o que é a Maccabiada, é preciso voltar ao final do século XIX. Os judeus na Europa não tinham permissão de participar de competições esportivas oficiais. Eram proibidos de entrar em associações esportivas. Existiam como cidadãos de segunda classe, excluídos até do esporte. Foi nesse contexto que Theodor Herzl, o pai do sionismo, falou sobre a necessidade de recuperar o judeu físico. No segundo congresso sionista, em 1898, seu principal colaborador, Max Nordau, cunhou o termo que definiria um movimento inteiro: judaísmo muscular. A ideia era criar um novo judeu, uma transformação total do judeu assustado do gueto, fortalecido pelo treinamento físico, pelo esporte e pela ginástica. Nos últimos anos do século XIX e nos primeiros anos do século XX, clubes esportivos judaicos começaram a surgir pela Europa Central, com nomes que ecoavam momentos heróicos da história judaica: Maccabi, Bar Kokhba, Shimshon, Hakoah, Gibor. No 6º Congresso Sionista, em Basileia, em 1903, foram lançadas as bases da União dos Clubes de Ginástica Judaicos, o embrião do que se tornaria o Maccabi. Em 1921, esse conjunto de clubes formalizou a criação da União Mundial Maccabi. Mas a história que vai transformar esse movimento em algo muito maior começa alguns anos antes, e começa com um adolescente. Em 1912, nos territórios sob mandato britânico no Oriente Médio, um jovem de 15 anos chamado Yosef Yekutieli ouvia pela rádio de válvulas entre chiados e falhas de transmissão as competições esportivas da Olimpíada de Estocolmo. Ele amava esporte e teve uma ideia que parecia absurda para qualquer pessoa razoável daquela época: realizar em Israel uma competição esportiva internacional semelhante aos Jogos Olímpicos. Nos primeiros 10 anos, Yekutieli se dedicou a escrever e planejar como seriam esses jogos. Depois, bateu em portas, buscou apoio em autoridades, amigos e empresários. O projeto parecia pretensioso e utópico para muitos, mas ele não desistiu. O primeiro passo concreto foi conseguir uma reunião com Sir Arthur Grenfell Walpole, o alto comissário britânico na terra de Israel do mandato britânico, e obter autorização para avançar com o projeto. Mas como divulgar um evento para o mundo inteiro sem internet, sem redes sociais, sem nada além de papel e vontade? Yekutieli e seus companheiros tiveram uma ideia que hoje parece saída de um filme. 2 delegações de motociclistas partiram de Tel Aviv, em tour promocional pela Europa e pelo Oriente Médio. A segunda delegação saiu em 10 de maio de 1931 e voltou em 16 de julho do mesmo ano, cobrindo 9.375 quilômetros,
Passaram por Cairo, Alexandria, Sofia, Belgrado, Viena, Nuremberg, Frankfurt, Paris, Londres, Manchester, Glasgow e Beirute. Em cada cidade, anunciavam que a Macabíada seria realizada na primavera seguinte. Em 28 de março de 1932, o sonho do menino de 15 anos se tornou realidade. 390 atletas de 18 países, incluindo Síria e Egito, competiram durante 3 dias em Tel Aviv. O estádio Macabeu foi construído com doações, nas areias ao norte da cidade, entre o rio Yarkon e o mar Mediterrâneo. Até o último minuto antes da abertura, pedreiros e carpinteiros faziam os ajustes finais na estrutura. Tel Aviv tinha, em 1932, apenas 50 mil habitantes. Não havia infraestrutura. Os atletas foram hospedados em casas de famílias, barracas e escolas. As provas de corrida aconteceram nas ruas da cidade. 70% das ruas eram pavimentadas e 30% de areia. A natação foi disputada no mar, perto do porto de Haifa, em áreas delimitadas por barcos e boias. Mesmo assim, 16 modalidades esportivas foram realizadas. A cerimônia de abertura foi liderada pelo prefeito de Tel Aviv, Meir Dizengoff, que desfilou montado em um cavalo branco pelas ruas da cidade. Para anunciar os jogos ao mundo, a organização soltou 120 pombos, 10 para cada uma das 12 tribos de Israel. O sonho de Yekutieli havia se tornado realidade e, a partir daquele momento, o mundo judaico passaria a se reunir em Israel a cada 4 anos para celebrar identidade, pertencimento e esporte. A história das Macabíadas não é apenas esportiva, é um espelho direto da história do povo judeu. A segunda edição, em 1935, aconteceu sob a sombra da ascensão do nazismo na Europa. Mais de 1.300 atletas de 28 países participaram. No encerramento, centenas de atletas europeus, incluindo toda a delegação da Bulgária, decidiram não voltar para seus países de origem e usaram o evento para imigrar ilegalmente para Israel, fugindo da perseguição que se espalhava pelo continente. Por causa dessas imigrações em massa que driblavam as cotas migratórias britânicas, as autoridades britânicas proibiram a realização da terceira edição, prevista para 1938. O evento só voltou a acontecer em 1950, já após o fim da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto e, finalmente, da criação do Estado de Israel em 1948. Essa terceira edição foi a primeira realizada no novo Estado, logo após o fim da Guerra da Independência. Marcou um recomeço. A partir da quarta edição, em 1953, ficou definido o formato que vigora até hoje. Jogos de 4 em 4 anos, sempre no ano seguinte às Olimpíadas de Verão. E foi nessa quarta edição que o Brasil entrou nessa história pela primeira vez. Em 1965, na 7ª edição, um jovem nadador americano de 15 anos chamado Mark Spitz estreou nas Macabíadas e conquistou 4 medalhas de ouro. Ele voltaria em 1969, logo após a Guerra dos 6 Dias, quando pela primeira vez os atletas puderam visitar e fotografar o Muro das Lamentações em Jerusalém, recém-unificada. E ele conquistou mais 6 ouros. 2 anos depois, em 1972, Spitz faria história nas Olimpíadas de Munique, com 7 medalhas de ouro. Mas Munique, em 1972, não ficou marcada apenas pelo desempenho de Spitz. Ficou marcada pelo atentado terrorista que assassinou 11 atletas israelenses.
Menos de um ano depois, as Macabíadas aconteceram sob luto e segurança extrema. Os jogos serviram como uma declaração de resiliência. O povo judeu não iria parar. A queda da cortina de ferro, em 1989, trouxe de volta o que não se via desde 1935. Atletas de países do bloco soviético, União Soviética, Hungria e Iugoslávia, competindo novamente nas Macabíadas. 4 anos depois, com o fim da União Soviética, os novos países independentes enviaram delegações próprias. Pela primeira vez, o número de atletas ultrapassou 5.000. Mas a edição de 1997, que deveria ser uma celebração, virou tragédia. Uma ponte temporária sobre o rio Yarkon desabou durante a cerimônia de abertura. 4 atletas australianos morreram. Mais de 60 ficaram feridos. O povo judeu chorou e voltou. Sempre voltou. Quando a segunda intifada colocou Israel sob ataque constante, a edição de 2001 poderia ter sido cancelada. Ninguém teria estranhado. Mas milhares de atletas de todo o mundo decidiram ir assim mesmo. Competir em Israel naquele momento não era apenas esporte, era uma declaração de solidariedade e de coragem. A 19ª Macabíada, em 2013, bateu todos os recordes. 9.000 atletas, 78 países, com estreias históricas de Cuba, Albânia e Nicarágua. O presidente de Israel, Shimon Peres, definiu na cerimônia de abertura o que aquele momento representava. Nós viemos de lugares diferentes, mas pertencemos à mesma família. Uma família voltada para Jerusalém, a capital eterna do nosso povo. 9 anos depois, em 2022, mais de 10.000 atletas. E pela primeira vez na história, um presidente americano em exercício foi a abertura, Joe Biden. Não como formalidade diplomática, mas como reconhecimento de que aquele evento importa para o mundo e vai continuar importando. Em 30 de junho de 2026, a 22ª Macabíada começa em Israel. A expectativa é superar todos os recordes. E entre as delegações que vão entrar no estádio TED, uma tem uma história que vai muito além das medalhas. O Brasil não é apenas um participante das Macabíadas. O Brasil é um dos protagonistas dessa história. Desde a primeira participação em 1953, a delegação brasileira cresceu a cada edição. Em 2013, foram 509 atletas, a terceira maior delegação do mundo, excluindo Israel, atrás apenas dos Estados Unidos e Canadá. Mais de 1.000 familiares acompanharam os competidores, mas o Brasil não chegou apenas em número, chegou em liderança. E 2 brasileiros chegaram ao posto mais alto dessa organização global. O primeiro foi Marcos Arbeitmann. De 1986 a 1994, ele presidiu a União Mundial Maccabi, o primeiro não europeu em toda a história da organização. Durante seus 2 mandatos, levou 21 jornalistas brasileiros às Macabíadas, entre eles Osmar Santos e Milton Neves. Após a queda da União Soviética, Arbeitmann foi um dos grandes responsáveis por incentivar os países do leste europeu a enviarem delegações, expandindo as fronteiras da competição. E aí eu tive a sorte de ser presidente da Confederação Brasileira, a Latino-Americana, e depois em Israel, em Ramat Gan, Pierre Gildesheim, que era o nosso presidente mundial, pediu que eu assumisse a presidência. E logo após haveria uma grande Macabiá em Ramat Gan, um estádio com 60.000 pessoas. E a minha missão de 12 dias na Europa, mas a Europa quer dizer a antiga República os Países Unidos da União Soviética, que hoje não existe mais. E estive lá em Lituânia, Letônia, Estônia, em cada um visitando a comunidade judaica. E conseguimos pela primeira vez a autorização do governo russo de que os judeus pudessem formar seu time
e participar da Macabiá. E na abertura da Macabiá, com 60 mil pessoas, tive a oportunidade, e Shalom Brasil estava presente, tem as imagens para mostrar, com Golda Meir ao nosso lado, o Ted Kollek, prefeito de Jerusalém, o presidente do estado. E assim, a história do movimento macabeu é que atletas do mundo inteiro que fazem esporte, homens, mulheres, participam da Macabiá Mundial e no seu país desenvolve um trabalho de educação judaica, de participar, de pertencimento. E esse é o grande significado do movimento macabeu mundial, porque é o único movimento realmente para a juventude e para a educação judaica. Ser macabeu é, em primeiro lugar, ser um homem de bem, de justiça, ser um judeu integral, mas respeitar o país onde nasceu e onde vive. O movimento macabeu, hoje no mundo, é muito forte. Aqui no Brasil, hoje, o Davi Bogrov é o presidente, mas todos que passaram por esse trabalho acabaram se transformando em verdadeiros macabeus. Vou repetir, Mika Mocha Baelim Adonai. Quem é Deus entre os deuses? Esse é o significado de ser macabeu. Nós vivemos tantas histórias de vida, de trabalho, de salvar gente, de levar atletas para Israel e que depois não quiseram voltar para o seu país, quiseram aliar e que se transformaram em grandes atletas e dirigentes do movimento macabeu. Essa história é uma parte em que a gente tem orgulho de ter vivido e de ter participado e, além de tudo, ajudado e colaborado. Macabim e Ekarim, queridos macabeus, vocês estão tendo uma oportunidade maravilhosa que eu tive a sorte de ter para ir à Macabiá Mundial em Israel, no estádio de Ramat Gan, com mais de 60 mil pessoas participarem de uma emoção da junção do povo judeu no Estado de Israel, que Deus nos deu. Sigam com esta força de macabeu, com espírito macabeu, e Macabi quer dizer Mika Mocha Baelim Adonai. Quem é forte entre os fortes, quem é Deus entre os deuses. Yekarim Macabim, queridos macabeus, boa viagem, Nessiat Tová. O segundo foi Jacques Terpins, presidente da União Mundial Maccabi de 2018 a 2023. Sua trajetória começou como atleta. Ele jogou basquete representando o Brasil nas Macabíadas e foi evoluindo naturalmente para a liderança. Presidiu a Hebraica, depois a CBM, depois a Clam por 2 mandatos, então chegou à presidência mundial. Terpins é também um dos 3 brasileiros em 30 anos de premiação a receber o Yakir Maccabi Award, o maior prêmio concedido pela Maccabi Mundial. Os outros 2 são Isaac Fischer e Moisés Schneider. Eu jogava basquete na Hebraica e sempre falavam em Macabida, e era um negócio que eu mal conhecia. Eu tinha 16, 17 anos. Com 19 anos eu fui para Macabida, um pouco antes até. E foi muito bom para mim, aprendi muita coisa e respeitei a Macabida. Achei que o Maccabi era um caminho muito bom para o intercâmbio mundial entre atletas de todo o continente. E gostei muito de participar e fui tomando... Cheguei até a presidência da Hebraica em função do Maccabi. Eu acho que a Maccabi é importante para o relacionamento internacional dos atletas e das pessoas, de várias competições e várias atividades culturais que existem dentro do Maccabi. É importantíssimo participar de uma Macabiada. Eu acho que toda essa comunidade brasileira é unida perante a Macabiada e todo mundo gosta de uma Macabiada e respeita a Macabiada. Os atletas vão como se fosse para uma Olimpíada mesmo, mas ao mesmo tempo eles estão tomando uma injeção de sionismo, de judaísmo, e isso é muito bom para toda a organização e educação judaica no Brasil e no mundo. Macabiada para mim é um encontro da juventude judaica esportiva
E não esportiva também, porque tem muitas atividades culturais. E 4 em 4 anos tem a Macabeada Mundial, que mantém essa união, mantém essa vontade de participação. Essa Macabeada que está para acontecer, na minha opinião, vai ser como sempre foi, a última Macabeada sempre foi melhor que a do outro. E cada 4 anos melhor ainda. O que a Macabeada oferece vai muito além das medalhas. Há programação educacional, visitas a sítios arqueológicos, encontros com as origens das 3 religiões que se cruzam em Jerusalém. Para os atletas que nunca celebraram seu bar ou bat mitzvah, as Macabeadas oferecem a chance de fazê-lo juntos no Muro das Lamentações. Em 2022, 2.000 participantes celebraram esse momento coletivamente. A União Mundial Maccabi é hoje a maior organização esportiva e educacional judaica do mundo, presente em mais de 70 países nos 6 continentes. São 450 clubes, 450 mil pessoas e mais de 80% delas têm menos de 35 anos. A estrutura se divide em 6 confederações: Maccabi Austrália-Ásia, Maccabi Europa, Maccabi Israel, a CLAM, Confederação Latino-Americana Maccabi, Maccabi América do Norte e Maccabi África do Sul. E a CLAM tem papel estratégico crescente. Foi ela que tornou possível, pela primeira vez, o envio de uma delegação oficial de Cuba às Macabeadas. O Brasil, historicamente, ocupa a posição de liderança dentro dessa confederação. Nós da CLAM, o nosso trabalho, esse primeiro ano e meio da minha gestão, foi ficar em contato com todas as federações da América Latina para ver aonde eles necessitavam de ajuda. Por isso, o ano passado eu fui para Cuba, eu fui para Colômbia, eu fui para Argentina, eu fui para o Uruguai, para sentir como funcionam essas pequenas comunidades de 2.000, 2.500 pessoas, como é que eles conseguem manusear escola, sinagoga, participar de jogos internacionais, locais. Quando eu assumi a CLAM em janeiro de 2024, eu prometi lá para a Big Boss de Cuba, que é a Hela, faz um trabalho maravilhoso, que eu ia começar o meu trabalho na América Latina por Cuba. Eu peguei minha esposa e fui para Cuba. Não é fácil chegar em Cuba. Eu fui no centro cultural deles, que é dentro de uma sinagoga, Rikudim. O Shabbat, mais de 100 pessoas. Eu falei, nossa, 100 pessoas no Shabbat? Eles vão lá também para comer. Olha o que eu estou te falando. A Hela providencia, não sei de que maneira, para que eles possam jantar no Shabbat, de cantar umas músicas de Shabbat. Ela mantém viva a chama comunitária como ninguém. Cuba não tem clube, eles dependem de Shegnef da Maccabi, de Israel, está ajudando Cuba a vir para Israel. Nós, da CLAM, ajudamos a Hela a vir para o Congresso. Nós ajudamos com algum material esportivo. A gente faz algumas coisas que estão dentro da nossa alçada, da nossa possibilidade de fazer. Mas eu respeito demais e me dá orgulho de poder fazer parte das pessoas que ajudam Cuba. Cuba deve estar indo com tênis de mesa, futebol de salão, vôlei de praia e basquete de 3. Deve dar umas 30 pessoas, com grande apoio dos Estados Unidos, com grande apoio de Israel e um pouquinho da América Latina também. E estou feliz porque em 2027 nós vamos para Punta del Este fazer a Macabeada Pan-Americana, onde encerro o meu mandato na CLAM. E é exatamente isso que torna a história do Brasil nas Macabeadas diferente da história de qualquer outro país. O Brasil não veio apenas competir, o Brasil veio para liderar. Então, chegamos à origem de tudo. Há um menino de 15 anos colado num rádio de válvulas, ouvindo chiados e sonhando com o impossível. Yosef Yekutieli provou que não importa o tamanho do sonho, se você lutar por ele, você consegue realizá-lo. Esse menino criou o segundo maior evento esportivo do planeta. Ele fez isso sem dinheiro, sem estrutura, sem governo, sem internet. Fez com insistência, com fé e com a certeza de que o povo judeu merecia ter um lugar para se encontrar.
As Macabíadas sobreviveram ao nazismo, à Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto, ao terrorismo, a pandemias e a conflitos geopolíticos. E a cada 4 anos, mais de 10 mil atletas de mais de 70 países entram no estádio não apenas para competir, mas para afirmar que o povo judeu existe, está unido e tem um centro: Israel. E agora chegamos ao momento mais importante dessa história. A 22ª Macabíada deveria ter acontecido em 2025, mas o Irã atacou Israel e os jogos foram adiados. Então, o mundo mudou de vez. Em 7 de outubro de 2023, o grupo terrorista Hamas lançou o maior ataque contra o povo judeu desde o Holocausto. Israel entrou em guerra, o mundo assistiu. E é exatamente por isso que 2026 carrega um peso diferente de todas as edições anteriores. Não é uma competição, é uma resposta. É Israel dizendo ao mundo que está de pé. É o povo judeu de mais de 70 países voltando para casa, entrando no estádio juntos, cantando a Tikva juntos, depois de tudo. Mais de 10 mil atletas, a maior celebração esportiva judaica do planeta. Num momento em que celebrar Israel é, por si só, um ato de coragem e de fé. Porque as Macabíadas são os jogos da paz. E a paz, como o sonho de Yekutiel, começa com alguém que acredita que ela é possível. E é exatamente por isso que o Shalom Brasil vai estar lá, em Israel, 1º de julho de 2026. No estádio, no desfile, nas piscinas, nas quadras, junto com a delegação brasileira, contando essa história de perto. Porque cobrir as Macabíadas não é apenas jornalismo esportivo, é entender o que move o povo judeu. É estar presente no momento histórico, é trazer para você, com verdade, com responsabilidade e com apuração rigorosa, o que acontece quando 10 mil judeus de 70 países se encontram em Israel depois de tudo o que o mundo viveu. Isso é o Shalom Brasil. Não repetimos narrativas, analisamos fatos, confrontamos dados e entregamos informação de qualidade. Nos vemos em Israel. Shalom Brasil e até a próxima!